Olha só essa tontura rara que é a paroxismia vestibular. Você aí sofre de labirintite? Você tem então que saber que existem labirintites raras, que são pouco identificadas e que podem estar por trás aí da sua tontura. Talvez você se identifique com o seguinte: aquela tontura que nunca melhora ou que vira e mexe voltam as crises, aquele papo de tomar remédio que nunca dá certo. Pois é, pode ser que você está lidando com uma doença mais rara. E identificar como é essa tontura pode te ajudar de repente a ter uma ideia do que pode estar acontecendo e buscar uma ajuda mais correta. Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre a paroxismia vestibular. Pessoal, tudo jóia? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista e trabalho com os distúrbios vestibulares, tontura e vertigem. Vamos desde o comecinho para você entender tudo sobre essa labirintite rara. O sistema vestibular ele é composto de três partes, três peças. Os labirintos, que servem para captar o movimento que o nosso corpo realiza. Eles são pequenininhos, tá? Cabe dentro de um dedal e ficam lá dentro do ouvido, do ladinho do cérebro. Os nervos vestibulares, tá vendo aqui esse fiozinho que sai do labirinto, que liga o labirinto ao cérebro? Vamos imaginar como se ele fosse mesmo um fio que comunica o labirinto ao seu cérebro. Toda a sensação de movimento que os labirintos captarem vai para o cérebro através dos nervos vestibulares. Essa é a segunda peça. E a terceira parte do sistema é o cerebelo. O cerebelo e outras áreas do cérebro que recebem essas informações do labirinto, processam, traduzem essa informação e usam esses dados para controlar o equilíbrio e a coordenação. Então, o labirinto capta o movimento, o nervo transmite a informação para o cérebro e o cerebelo recebe e usa, processa essa informação. Tudo isso para te contar que tem pelo menos 7 doenças que acontecem aqui no labirinto, pelo menos 4 doenças que acontecem aqui no nervo vestibular, o nervo do labirinto, 6 doenças químicas cerebrais que podem acontecer e gerar tontura e dezenas de doenças estruturais, mecânicas, machucados, lesões que podem acontecer aqui no cerebelo. Tudo isso, adivinha, acaba sendo chamado por aí de labirintite. Então a palavra labirintite, na verdade, virou um apelido. Não é aí o seu verdadeiro diagnóstico. Quando você fala, labirintite e tal, não quer dizer que você tenha labirintite mesmo. Labirintite é um rótulo. É preciso saber qual é exatamente a doença que está ocorrendo para conseguir um tratamento mais adequado. Porque não existe aquilo de um único remedinho servir para qualquer tontura. Não! Cada doença tem um tratamento totalmente diferente uma da outra. Tem até a VPPB, você já ouviu falar aqui nos meus vídeos, que é quando solta cristalzinhos lá dentro do labirinto e não precisa nem de remédios para tratar, se trata fazendo manobras no atendimento. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você que ficou curioso sobre essa doença e você assiste depois desse vídeo se você se interessar. Mas vamos agora falar de raridades. Bom, a doença que eu quero conversar hoje com vocês chama paroxismia vestibular e é uma doença que acontece onde? No nervo vestibular, o nervinho do labirinto, a nossa segunda pecinha lá do sistema. Vamos dizer que nessa transmissão elétrica do nervo está ocorrendo uma espécie de curto-circuito. Isso faz com que a informação de movimento que sai do labirinto chegue lá no cérebro toda distorcida, toda errada, desarmoniosa, levando à vertigem. Essa doença, a paroxismia vestibular, ela tem várias facetas. Como assim? Pois além da descrição original da doença de literatura, foi percebido ao longo do tempo outros perfis de manifestação dela, mostrando uma espécie de espectro clínico, onde algumas pessoas terão alguns sintomas, outras terão outros e algumas terão vários sintomas, uma somatória deles. E antes de seguir com esse vídeo, já deixa o like aí para não esquecer de ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas como você que precisa dessas informações. Vamos juntos para acabar com a tontura do mundo. Na descrição original da doença da paroxismia vestibular é falado em crises de vertigem espontânea, significa o quê?
que acontece do nada, não tem nenhum movimento ou posição da cabeça que foi o gatilho para a tontura começar, ela simplesmente acontece. E essas vertigens, tudo girando, rodando, balançando, é de curta duração, durando segundos, mas podendo ocorrer, olha só, poucas a dezenas de vezes no mesmo dia, isso mesmo, dezenas de vezes. Mas também é percebido que em alguns casos o movimento da cabeça pode ser também o gatilho para essas vertigens rápidas. Como assim? A pessoa vira na cama e gira tudo rapidinho, ela olha rápido para os lados e gira tudo rapidinho, por exemplo. A pessoa mexe a cabeça e vem a vertigem rápida. Já alguns outros irão ter a vertigem e tontura em situação de hiperventilação. Como assim? Vou explicar. Melhor até dar exemplos. Quando, por exemplo, essas pessoas gargalham após algo engraçado, alguém contou uma piada, alguma coisa, elas gargalham. Quando, por exemplo, estão mastigando por muito tempo ou quando falam muito sem parar. Olha só, hein? E já algumas outras terão as crises encadeadas por algum esforço físico, como, por exemplo, carregar um peso, uma caixa pesada ou subir um lance de escadas. E outros terão crises que se emendam uma na outra e ficando uma espécie de crise de mal-estar contínuo e super incômodo, uma coisa mais permanente. Alguns podem ter zumbido no ouvido, olha isso, e até mesmo perda auditiva. E o ponto final e mais importante, algumas pessoas terão combinações de todas essas possibilidades que eu acabei de comentar ou de algumas delas. Por isso que a gente fala do espectro clínico que comentei, que vai variar de pessoa para pessoa com a paroxismia. Mas, muito bem, né? Porque, afinal de contas, o tal do curto-circuito acontece no nosso nervinho do labirinto, no nervo vestibular? A maior parte das vezes, pasmem, por um contato neurovascular. O que é isso? É quando eu tenho um vaso do meu cérebro que rela, que encosta no nervo do meu labirinto, fazendo uma alça. Penduradinho. Fica pendurado no nervo. E a gente chama isso de alça vascular. Esse contato, usualmente, a pessoa nasce com ele. Então, já nasceu assim de fábrica. E chega um momento na vida, que pode ser com 20, 30, 40 anos, etc. Cada um começa em uma idade, que esse nervo começa a sofrer os curtos-circuitos em sua condução. Como o contato neurovascular é a principal causa da paroxismia, uma ressonância acaba sendo muito útil para ajudar no diagnóstico. Mas cuidado, hein? Existe muita gente que tem o contato neurovascular, mas não tem a doença paroxismia vestibular. O que eu quero dizer aqui? Que é preciso ter o quadro clínico e um exame médico neurológico compatível com a doença, além do contato lá na ressonância. E do contrário também, hein? Pessoas, às vezes, têm uma ressonância normal e pode ser paroxismia vestibular mesmo assim. A chamada paroxismia sem contato, que é uma raridade dentro já de uma doença rara. Para não falar também que tem o caso da ressonância vir normal, porque não foi valorizado e nem foi citado no laudo aquele contato neurovascular, ou porque a ressonância não conseguiu mesmo enxergar esses detalhes. Por isso, para esses casos, o ideal é uma ressonância num aparelho chamado 3 Tesla, que é um aparelho mais moderno de ressonância que enxerga mais detalhes que a ressonância usual, que é de 1,5 Tesla. E também pode acontecer do que está relando no nervo ser um cisto ou um tumor, por exemplo, e isso está causando, né, o curto-circuito lá no nervo. A paroxismia é uma doença rara, fato, mas também é, infelizmente, uma doença muito pouco reconhecida. Muita gente que tem a paroxismia acaba muitas vezes passando por diversos profissionais até encontrar um diagnóstico correto. O meu ponto aqui é que ela é rara sim, mas deve acontecer muito mais que a gente imagina, porque muita gente está sem diagnóstico. E olha essa outra informação, hein? A paroxismia pode muitas vezes se passar por uma VPPB, lembra lá da labirintite dos cristais soltos? Quando aquelas crises de vertigem são desencadeadas, como lá na VPPB, por movimentos, por posições da cabeça, como olhar rápido para o lado, para cima, agachar, virar na cama. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que a VPPB possui achados no exame bem característicos e melhora com as manobras. Então, quadros que se suspeitam de VPPB
e que não melhoram com várias manobras, opa, pode ser uma dica para paroxismia, por exemplo, entre outros diagnósticos. Também a paroxismia ela pode se confundir com a doença de Meniere. Já, né, lembra que eu comentei que pode acontecer zumbido e perda auditiva na paroxismia, que são sintomas clássicos na doença de Meniere. Aqui, alguns exames também podem ser valiosos para diferenciação entre elas, além, claro, de uma boa entrevista médica e um exame médico neurológico. Muitas vezes é necessário um teste terapêutico para o diagnóstico definitivo da paroxismia. Como assim? Ora, pensa comigo, se eu der remédio para paroxismia e a pessoa melhorar, só pode ser paroxismia. Essa é a lógica. Porque os remédios para paroxismia, eu já vou citar, eles são bem particulares. Na verdade, a gente usa remédios que foram inventados, olha só, para epilepsia, que dá para brincar aí que é um curto-circuito só que no cérebro, e depois percebemos que esses mesmos remédios funcionavam também para paroxismia, que é um curto-circuito no nervo. Exemplos, carbamazepina, que é o Tegretol, oxcarbazepina, que é o Trileptal, pregabalina, que é o Lyrica, lamotrigina, que é o Lamictal, lacosamida, que é o Vimpat, levetiracetam, que é o Keppra, são alguns exemplos desses remédios. Não são tarja preta, logo não criam dependência ou viciam a pessoa. No geral, o tratamento para paroxismia será para o resto da vida. Pois com a saída do remédio, que funciona, né, vamos brincar como se fosse uma fita isolante para não deixar o curto-circuito acontecer, a chance das crises voltarem a ocorrer são imensas, em especial quando existe o contato neurovascular. Então, para uma maioria de pessoas, o tratamento será para o resto da vida. Mas, poxa, né, encontrando um remédio seguro e que não dê efeito colateral, não tem problema algum fazer o uso contínuo dele. A melhora total ou quase total, no geral, acontece na maior parte dos pacientes com paroxismia vestibular. Em alguns casos mais difíceis e refratários, mais de um remédio pode ser necessário e às vezes fica um pouquinho de sintomas, mas que no geral a pessoa consegue gerenciar adaptando algumas situações em sua vida. Por exemplo, sei lá, né? Poxa, evita algum movimento específico na academia que gera desconforto, evita uma posição da cabeça, né, que é mais ousada, então a pessoa vai se readaptando, mas conseguindo recuperar a qualidade de vida. E olha, hein, até existe cirurgia para retirar o vaso do nervo, mas como os remédios costumam funcionar muito bem e essa cirurgia tem riscos e nem sempre é bem sucedida, ela quase não é mais indicada. E para finalizar, hein, além de remédios, fisioterapia vestibular, uma reabilitação vestibular específica feita por fisioterapeutas ou fonoterapeutas especializados nessa área, é útil também no tratamento. Para você que de alguma forma se identificou com esse quadro mais raro, vale buscar ajuda médica de algum otorrinolaringologista com formação extra, com fellowship em otoneurologia, ou neurologista com formação extra, com fellowship em distúrbios vestibulares. E claro, né? Poxa, não esquece de seguir o canal e me segue lá também na outra rede, @Dr. Tontura por extenso. Eu entendo muito o seu sofrimento, saiba que você aí não está sozinho. Existem muitas pessoas passando pelo que você está passando e muitos profissionais como eu que dedicam toda a carreira no combate às tonturas. Eu vou torcer aqui de verdade para que você encontre ajuda para conquistar a sua tão merecida melhora. Força e muita luz. E sigo por aqui no sonho impossível de acabar com a tontura do mundo. Compartilhe esse vídeo por aí para me ajudar a ajudar mais pessoas. Um abraço!